No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Pois é, acabamos de ver agora um vídeo, mais um vídeo ilustrativo acerca dos anjos, nesse caso aí seria o serafim. É interessante que a palavra serafim, no hebraico, quer dizer fogo, aquele que queima, aquele que arde. O serafim, ele é um portador de fogo. Ele é o que nele carrega a luz, aquele que carrega o fogo. Se você for ler lá em Ezequiel, no capítulo 1, você vai ver que acima dele existe como um mar de vidro. Acima dele quem? Em cima dos querubins. Acima dos querubins existe um mar de vidro. Os querubins estão logo ali abaixo. E ali em cima tem um trono. Nesse texto aqui nós vemos o seguinte, nós vemos um trono e nós vemos também um templo. Assentado sobre o trono está Jesus. Por que eu sei que é o verbo que está sentado ali? Porque está escrito isto. Se você for ler aqui comigo, em João no capítulo 12, no versículo 38 em diante, vai dizer assim: porque se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então, João entende que quando Isaías viu ali o Filho, o Verbo. Isso está claro porque nunca ninguém viu a Deus, mas Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E diz o texto que a orla, a orla, aquela partezinha ali, a orla do templo, essa orla, ela enchia
todo o templo. Apenas um pedacinho da roupa sacerdotal, uma orla, enchia o templo. E então aparecem os serafins. E diz o versículo 2, estava por cima dele. É como se ele estivesse aqui sentado, os serafins estivessem voando ali por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Então, alguns dizem que o cobrir, né, o rosto é a santidade, é para não ver o Senhor, né, não ver o Senhor, tamanha santidade. E cobrir os pés em posição de reverência, né, ao Senhor que está ali. E com 2 voavam. E no verso 3 diz assim, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eles estão ali proclamando, dizendo que toda a terra, eles estão profetizando, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E isso fez com que Isaías ele tivesse um grande temor, porque no verso 5 ele diz assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, olha aí. Mas lá em João 1,18 diz que ninguém viu a Deus, mas o seu filho ele tem mostrado, o seu filho ele tem revelado. Então, o pai ninguém nunca viu, mas o filho ele tem revelado. O Senhor dos exércitos. Antes de continuar, eu quero voltar aqui a falar acerca do templo que se enche de fumaça a voz do que falava. Este templo, ele aparece de novo lá em Apocalipse. Você vê nos textos de Apocalipse, no capítulo 16, tá? Apocalipse 15, 14, né? Que vai falar ali no capítulo 11 também, que vai falar do templo. Apocalipse 16, 15, 14 e 11. 4 capítulos que vai falar sobre o templo que está no céu. Esse templo que está no céu, quando aparece lá em Apocalipse, tem quase as mesmas características, só não vai falar dos serafins. Mas você vê no Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 8, vai dizer que ela também se enche de fumaça. Mas se enche de fumaça por quê? Porque a partir do versículo 7, 5, 6 e 7 vai dizer que saem dali 7 anjos com 7 pragas. E só pode voltar a entrar no templo depois que todas as pragas estiverem lançadas. Então você vê que a fumaça novamente ela enche o templo lá em Apocalipse. Apocalipse 11, 15, Apocalipse 14, 15 e 17, Apocalipse 16, 17, quando fala do templo, fala sobre a foice e a vindima, fala sobre o dia do Senhor e fala quando tudo está consumado, que sai uma voz do templo dizendo, está feito. Então o templo aparece de novo lá em Apocalipse, num movimento grande, está havendo um movimento lá no templo. Saem de lá 7 anjos com 7 pragas. Nesse momento, aparece de novo aquela fumaça cheia da glória de Deus. Só que aquela fumaça, ela continua ali, e quando todas as pragas terminam, da voz do templo, né, você vê ali o dia do Senhor, que aparece o templo, né, aparece a arca, aparece também a foice, a vindima, sai o anjo do templo para poder fazer
a colheita, e aí você vê que nesse mesmo ínterim, acontece que uma voz também sai desse templo e fala, está feito. Parece que se você for colocar em uma ordem cronológica, né, é como se ele dissesse, está feito, vamos fazer a colheita, chegou o dia do Senhor, né? E é como se esse Senhor que está ali no templo, ele se levanta dali. E agora ele vem com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Ele se levanta daquele trono e aí se cumpre o que está lá. Toda a terra será cheia da sua glória. Então aquele verbo que está ali, falando com Isaías, mostra que Jesus também não foi criado. Que Jesus, Miqueias 5,2, fala que as suas origens são desde a eternidade. Então Isaías vê o verbo se faz carne. Isaías, no capítulo 7, ele vai profetizar a vinda de Jesus. Ele vem, sobe ao céu, se assenta à direita do Pai. Nós vemos nesse templo ali, voz saindo dali do templo. Naquele templo no céu tem um trono. Quando começa a ser lançadas a ser tocadas as trombetas, essas trombetas, elas começam quando a casa se enche de fumaça, por causa do Senhor que está ali, cada santidade, cada glória de Deus. Quando termina de tocar as trombetas, o Senhor diz, está consumado, está feito. Aí é a hora do juízo do dia do Senhor. É como se ele se levantasse do trono, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por debaixo dos seus pés. Ele se levanta e vem para reinar. É interessante que você vê que aqui nesse texto, se a gente for fazer um entendimento profético, aqui nesse texto, tem o encher do templo na fumaça, com a fumaça, né? E aí, o profeta Isaías diz, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em Deus, então, ele não está escrito aqui, mas eu tenho certeza que o serafim, quando vai fazer isso, é porque houve uma orientação do Senhor para isso. Ele pega uma brasa do altar, com uma tenaz, com um alicate, e toca na boca de Isaías e purifica os pecados. Ele então está com seus pecados purificados. E agora ele pode profetizar. E você vê que na profecia dele ele está dizendo aqui que o povo, né, é um coração endurecido. Verso 11, vai haver juízo, a terra será assolada, haverá grande desamparo. Né? Mas ele também começa a dizer no versículo 13, que ainda haverá uma 10ª parte que ficará dela. Né? E aí você observa que parece que o que está acontecendo aqui em Isaías 6 é um retrato, é uma sombra do que vai acontecer no tempo do fim. No momento em que Deus vai começar a trazer juízo sobre a terra, ele começa a purificar, a santificar Isaías. E Isaías, que aqui, entendo que somos nós, somos os profetas que vamos testemunhar para as nações que elas precisam se arrepender, porque vai haver assolações na terra. E logo a fumaça do templo, ela vai acabar, ela vai extinguir. As pragas serão lançadas. Então, ao mesmo tempo que as pragas estão sendo lançadas, Deus está purificando a igreja, limpando a igreja, até o momento da expiação final. E aí o Senhor, ele levanta do templo
e toda a terra está cheia da tua glória. É interessante que esse texto, se você pegar esse texto, eu ficava pensando, por que toda a terra está cheia da glória do Senhor? Se hoje não está cheio da glória do Senhor. Mas linkando com o Apocalipse, a gente entende que eles sabem que quando aquele movimento começar a acontecer de novo, lá em Apocalipse, toda a terra estará cheia da glória do Senhor. Porque está às portas disso acontecer. Está às portas. Então você percebe que o que aconteceu em Isaías capítulo 6, ele pode voltar a acontecer e vai voltar a acontecer de novo. Só que agora não vai ser só um Isaías, vai ser milhares de Isaías com os lábios purificados, mesmo habitando no meio de um povo de impuros lábios. E nós seremos as vozes que vão trazer o juízo sobre a terra, assim como foi Isaías, profetizando restauração, profetizando o reino, a vinda do Messias, mas também profetizando assolações. Isaías é praticamente considerado o quinto evangelho. É o que fala de Jesus e o seu reino por demais. E, por incrível que pareça, é no 6º capítulo que começa o ministério de Isaías. Parece que é no 6º milênio, às portas do 7º, né? Era só uma curiosidade, tá? Mas você pode observar que primeiro tem a fumaça, depois tem a purificação. Começa a vir a purificação. E logo em seguida vem a palavra profética. Então vão ser dias de avivamento, onde a igreja vai viver uma santidade muito grande. Ainda não é a expiação, mas está próximo da expiação. Mas você observa que a igreja vai viver um período muito grande de santidade, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se na sua boca não tem mais impureza, o seu coração está puro. Então estamos bem às portas. Lembra dos 144 mil? Na sua boca não se achou engano. Não se acha engano neles. Eles são puros, são castos. Então, essa mensagem de Isaías é tremenda. É uma palavra que ela aponta para o tempo do fim. O templo se enche de fumaça. Deus levanta os seus profetas e começamos a profetizar e diz que haverá assolações na terra, que diz aí, assolações. Quem é que está perturbando a terra, trazendo assolações? São as testemunhas. São as testemunhas. Então você veja que no término das 7 trombetas, o Senhor vem. E é por isso que os anjos falam, toda a terra está cheia da sua glória. Por quê? Porque já falta pouco. Está faltando muito pouco. Muito pouco. O sacerdote está voltando. O rei está voltando. Ele ali está intercedendo como sacerdote. Mas ele vai vir como rei. Amém? Então isso daí. Fique com essa palavra em nome de Jesus.